A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube, Teólogo Rafael Cardoso em Ação, onde hoje destrincharemos um tema muito comentado no meio cristão, no meio evangélico, e até pessoas que não são evangélicas comentam sobre este assunto, sobre dízimos. Devemos dizimar hoje? A oferta nem tanto, mas quando o assunto é dízimo, as pessoas por vezes fazem muitos questionamentos e perguntas. A lição de número 13 fala sobre dízimos e ofertas hoje, no tempo contemporâneo. Um compromisso de fé e generosidade no reino de Deus. E aí, por que devo dizimar? É uma prática do período do Velho Testamento? Ou é uma prática que também hoje, após o Novo Testamento, após Cristo, após ter sido, de certa forma, abolida a lei, nós ainda devemos dizimar? Esta é uma pória que muitos têm hoje em dia. Vai ser um vídeo bem sucinto, porque é um tema recorrente, mas um tanto quanto vamos tentar aí explicar de forma bem didática, de forma bem esclarecedora, se devemos ainda dizimar ou foi abolido juntamente com a lei. Lembro-me que uma certa feita em meu trabalho, sou assembleano aí já desde a minha tenridade, e nunca tive problemas em dizimar, em ofertar, porque aprendi isso ao longo do meu crescimento na obra do Senhor. Mas indo para o trabalho, né, lidando com outras pessoas, um certo servo de Deus também, ele veio me questionar, ele veio falar: nós não temos que dizimar. Foi a primeira vez que eu ouvi. Não temos que dizimar, porque isso é algo na prática do Velho Testamento, uma prática da lei. Ele dizia: eu não sou dizimista, não dizimo, né, porque isso é algo que ficou no passado. Depois de Cristo, né, com a abolição da lei, nós não temos mais que dizimar. E eu comecei então a tentar perquirir, entender essa situação, se devemos ou não devemos dizimar. E o assunto é emblemático. E aí, devemos ou não devemos dizimar? Muitas pessoas falam: dá o dízimo para quê? Eu vou entregar o dízimo para quê? Vou estar lá entregando o dízimo, não sei o que o pastor vai estar fazendo com o meu dinheiro, né? Os pastores estão andando com carro de luxo, estão andando tendo mansões, né, ostentando, né, enquanto aqui dizimando um pobre assalariado ou recebendo um salário, né, não tão vantajoso assim, tem que dizimar para enriquecer alguns. Mas devemos biblicamente olhar para essas coisas, ou devemos biblicamente dizimar ainda no tempo presente, para não ficarmos em nossas palavras. Vamos lá para Malaquias, um dos textos mais usados, 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Texto de referência ou leitura em classe, também baseado lá em Malaquias 3, versos 10, 11, bem como 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. Tema, como disse aqui, bastante emblemático. Devemos dizimar ainda no período contemporâneo, na época em que nós estamos inseridos? Vamos falar aqui de uma forma bem didática, vamos destrinchar o assunto. Pense você, por exemplo, quando você era uma criança, a sua mãe, o seu pai ali, às vezes te obrigava a comer jiló, ou te obrigava a comer quiabo, para você que não gosta. Ou te obrigava a comer alguma coisa que você não gosta, beterraba, algumas coisas, tem coisas que nós, como somos crianças, nós não gostamos. E te obrigava a comer essas coisas. Era algo que você comia obrigado, mas te fazia um bem, né? Fazia bem para a tua saúde, né? Era nutrientes, vitaminas para o teu corpo. E hoje você vê a importância de você ter comido até algumas coisas de forma obrigada, mas que fez bem para a sua saúde, permitiu que você crescesse, se tornasse um adolescente, um adulto saudável. De certa forma, no período do Velho Testamento, trouxe essa analogia, o povo de Deus era obrigado por lei, pela lei de Moisés, a entregar os dízimos. E hoje, nós somos obrigados também a entregarmos os dízimos. Por que eu trouxe essa analogia? Porque no período da lei, de fato, era como o jiló, ou como o quiabo, ou como a beterraba, né? Que às vezes não gostava muito de fazer, mas tinha que comer. Na lei, era-se obrigado a entregar o dízimo, era uma obrigação que todo
aquele que nascia em Israel, né, fazia parte da aliança, ele como servo, né, de Deus, ele era obrigado a entregar os dízimos, que era algo que estava implícito, escrito na lei. E hoje, devemos entregar ainda os dízimos? E não vamos nem tocar nas ofertas, porque nós entendemos que ofertar, né, é um ato de contribuição, um ato voluntário, mas e os dízimos? Devemos ainda entregar hoje na casa do Senhor? E o texto de Mateus 23 é um texto queridinho, sobretudo daqueles que não querem entregar o dízimo. Porque eles pegam a fala de Cristo Jesus que diz que ai de vós, escribas e fariseus, que vocês ofertam isso, o endro, o cominho e uma série de outras situações, mas esquece do mais importante. Vocês dizimam essas coisas, esquece do mais importante e vai tratando de outras coisas pontuais que todo crente precisa fazer. E nós notemos bem que Jesus Cristo não estava censurando o entregar o dízimo. Estava entregando, estava censurando de certa forma, viver um evangelho de meia boca, porque o evangelho é um todo. Não basta fazer parte do evangelho, não basta cumprir parte das situações, tem que ser um todo. E nós vamos entender que Jesus Cristo não estava censurando a entrega do dízimo, porque nós vamos partir de uma premissa que o dízimo vem antes da lei. Ainda que na lei ele era uma obrigação, o dízimo vem antes da lei. Nós vamos ver que Abraão, por exemplo, ele entregou a Melquisedeque o dízimos de tudo. E quem obrigou Abraão a fazer isto? Ninguém, foi um ato voluntário. Foi uma voluntariedade. Nós vamos entender que era um princípio, né? Que Abraão se sentia tão grato a Deus pelo que Deus havia lhe dado. Ele tinha um princípio de gratidão tão grande, de generosidade tão grande com o que Deus havia feito com ele, que ele entregou sem que Deus o pedisse, sem que ninguém o ensinasse. Ele entregou porque ele era generoso. E esse princípio é aplicado, sobretudo, utilizado por Paulo, né, sobretudo em 2 Coríntios 9:7, ao qual o Paulo ele fala que cada um deve contribuir conforme, né, Deus colocou em seu coração. Não deve ser algo imposto, mas um princípio de generosidade. Então nós entendemos que o Novo Testamento em si, ele não impõe o dízimo, mas ele ensina sobre generosidade voluntária. Então, se nós entendermos isso, nós vamos entender que o dízimo, ele ainda se aplica ao nosso período hoje. Por que ele se aplica? Porque ele é um ato voluntário. Você não tem que entregar o dízimo porque o pastor te pede, você não tem que entregar o dízimo porque a igreja lhe impõe, você tem que entregar o dízimo porque você ama a Deus. É uma atitude de voluntariedade, de generosidade, é um princípio que segue desde os tempos de Abraão. Abraão entregou o dízimo, podemos dizer assim, por fé, de um ato voluntário. E se você é chamado, né, e Abraão é tido como pai da fé, e se você segue essa, vamos dizer assim, essa linhagem, é um homem de fé, uma mulher de fé, você, por generosidade, por fé, você entrega o dízimo, acreditando que Deus é aquele que te dá todas as coisas, tem te dado todas as coisas, tem suprido a tua necessidade, e como forma de gratidão você entrega de forma voluntária e generosa. Não como uma obrigação, mas como algo generoso, aquilo que Deus colocou em suas mãos. Aí alguém vai partir para outras situações, mas se eu não entregar o dízimo, eu perco a minha salvação. Aí nós devemos separar algumas coisas. A salvação é pela graça, não é pela entrega do seu dízimo. Se você não entrega o dízimo, né, é algo do seu coração, você não se sente à vontade, você não se sente generoso a ponto de entregar, mas não podemos dizer que você perca a salvação, que a salvação é pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Então uma coisa não tem nada a ver com outra. Só que eu acredito que se você é salvo, você é grato. Se você é salvo, você tem um coração generoso e você vai naturalmente querer ver a sua igreja bem. Vai querer ofertar, vai querer ajudar a obra, porque você é um filho de Deus. Então, o dízimo não é uma obrigação imposta no Novo Testamento, mas nós entendemos que ele é princípio bíblico, ao qual ele também perpassa no Novo Testamento como ato de generosidade. E você,
tem sido um dizimista fiel, um ofertante fiel à casa do Senhor, né? Que seja um dizimista, que seja um ofertante, que contribua com a obra, porque Deus ama aquele que dá com alegria. É a lei da semeadura, né? Você planta, você colhe, né? No mundo espiritual também. Aquilo que você, de forma generosa, planta, né? Para o reino de Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Este quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso, né? Para você que não nos conhece, está aí pela primeira vez no nosso canal, eu sou teólogo, né? Aí, filiado à Ordem Federal de Teólogos do Brasil, bem como também nós somos aí, recebemos aí também este ano, né? O título pastoral. Talvez alguém não vai entender alguma situação, vou explicar aqui de forma bem resumida, mas para que todos entendam, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, eu sou presbítero pelo meu ministério, na Assembleia de Deus, onde sirvo com muito carinho, muito amor, mas devido aos estudos né, teológicos e tudo mais, né, eu me aplico a estudar, né, tenho aí bacharelado em teologia livre, tenho também, aí estou cursando bacharelado também em teologia, também pelo MEC, já quase no fim, sou especializado também em teologia sistemática, também pelo MEC, né, especializado, temos um curso também de mestre em Bíblia, livre, e temos aí, né, devido a essas situações, né, também fomos ordenados por uma convenção, né, a Conebim, como pastor. Então, separando os pingos dos is, na minha denominação Assembleia de Deus, atuo como presbítero com muito amor. Mas também posso me apresentar de forma como pastor nas redes sociais, né, porque sou ordenado com credencial e tudo mais, todas as prerrogativas, por uma convenção, a convenção Conebim, bem como filiada à Ordem de Teólogos do Brasil. E gostaria também de lhe propor, você que quer estudar teologia, eu amo teologia, você pode se aplicar à teologia, nós somos também representantes junto à Ordem de Teólogos do Brasil, a FATUM, que é uma escola de teologia livre, o qual você pode estar estudando o médio, o básico, o avançado, e você pode, vou deixar aqui no link, nos comentários, um link ao qual você vai estar sendo encaminhado para estudar de um preço bem acessível, né, estudar teologia de qualidade e de verdade. São 12 parcelas, né, de R$ 70 e você vai estar estudando aí, né, um curso que vale a pena e eu super recomendo. Bem como você também gosta de ler aí uma boa leitura, eu também sou escritor, tenho alguns livros escritos para minha pessoa, vou estar deixando também nos comentários, também aqui no meu canal no YouTube, um link ao qual vai estar te direcionando para a loja da Uicrep. Só te peço um pouco de paciência, vai estar entrando lá no site, comprando, demora de cerca a 15 a 20 dias até chegar na sua casa, que tem toda a demanda de produzir o livro, é feito por encomenda, de produzir o livro, e vai estar chegando no seu endereço aí via correio. Você tem gostado do nosso conteúdo, quer abençoar o nosso ministério, né? Também peço para deixar aí nos comentários aí também, de repente, o que você está achando daquilo que nós estamos dizendo aqui, se tem abençoado a sua vida, né? E vai estar nos ajudando também a propagarmos palavra e palavra de verdade. Deixa o seu like, te peço para deixar o seu like, se inscreva em nosso canal, muitas pessoas assistem, não se inscreve, então nos ajude a propagarmos, a levarmos esse canal. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família em Cristo Jesus.